paz do Senhor. Glória a Deus. Eu convido a todos a se colocarem em pé, em nome de Jesus. Sabemos que está frio, mas estamos na casa do nosso Pai e juntos vamos fazer festa ao nome dele, desse nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, Pai querido, louvamos o Teu nome, Senhor, e já te agradecemos, Deus, por esse dia bendito. Obrigada, Deus, porque hoje o Senhor proveu para que eu pudesse louvar o Teu nome no Teu altar, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por grandes bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. Deus, alcança nesta hora, Senhor, o coração de cada irmão, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que vão assistir, Senhor, que seja a Tua bênção sobre a casa de cada um, sobre o coração de cada um, Senhor. Recebe, Senhor, tudo é para Ti, Senhor, tudo é para orar o Teu nome, e hoje queremos aprender um pouco mais de Ti, Senhor, e queremos saber mais de Ti a cada dia, Deus. Em nome de Jesus, recebe as nossas vidas, o nosso louvor, e cada ato desse culto seja somente para agradecer e exaltar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas nosso Deus é muito grande, é maravilhoso, é soberano, é Deus de detalhes, é Deus que guarda, que cuida e que nos ama. Grande é o Senhor. Senhor, nós estamos essa noite aqui para Te engrandecer, para Te adorar, ó Pai. Pequeninos que somos, mas o Senhor nos escolheste para alçarmos as nossas vozes e dizer que o Senhor é grande, grande é o Senhor. Alegria de
povo que se fez escravo naquela terra, e o Senhor fez sair em honra e glória, cheio de ouros, porque o Senhor é Deus de detalhes, o Senhor é Deus que não deixa o seu filho envergonhado. O Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, o nosso grande eu sou, aquele que não tem confusão, aquele em quem nós podemos confiar. Oh Deus, como é bom estarmos abrigados embaixo das tuas asas, saber que estamos seguros diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, oh Pai. Nós temos a certeza que nada foge ao seu controle, nada. O Senhor é o dono de todas as coisas, é o dono das nossas vidas, antes mesmo de sermos formados. O Senhor já nos amava. E obrigada por este grande amor. O Senhor é o nosso bem maior. Mesmo sabendo que erraríamos tanto, mesmo assim o Senhor nos amou. Obrigada por este amor que nos constrange. Obrigada
Obrigada por este grande amor. Obrigada pela tua presença no nosso meio. Senhor, nós queremos consagrar esses louvores a Ti. Que o Senhor possa receber com aroma suave, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Está frio aí, irmãos? Vamos aquecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, que aquece a nossa alma, né? Aquece o nosso coração. Como aqueles que estavam de caminho para Emaús, aqueles 2 discípulos, a palavra do Senhor fala que enquanto Jesus ia falando com eles, o coração deles aquecia, o coração deles ardia, o coração deles estava em brasas, em fogo, porque o Senhor lhes falava ao coração. O Senhor tem falado ao seu coração? Amém. Que o nosso coração se aqueça nesta noite por ouvir a voz do Senhor. Talvez nosso corpo trema com frio, precisamos colocar muitas roupas, meus irmãos, mas para crescer a alma, o coração, o espírito do homem, só a palavra de Deus. Só a palavra do Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje num culto de ensino da palavra, de leitura, de uma pregação, meus irmãos, positiva, colocar versículo a versículo, um panorama do que foi Gênesis, do que é o livro de Gênesis. E isso, meus irmãos, certamente vai fazer a gente entender o Novo Testamento, vai fazer entender os profetas, vai fazer entender, meus irmãos, o caminho do Senhor, que são mais elevados do que o nosso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Antes de fazer a leitura da palavra, nós vamos trazer nossos dízimos e ofertas, louvando ao Senhor em nome de Jesus. Todas as terras
Glória a Deus. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Pai, te agradecemos por esse momento de louvor, ó Pai, por esse momento de ofertas, por esse momento, ó Deus, de ouvir a Sua palavra, de meditar nas Sagradas Escrituras, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, Tua fidelidade, Senhor amado, ó Deus, excede os céus, Pai. Diz a Tua palavra que grande é a Tua fidelidade, Pai. Nós Te louvamos, Senhor amado. Ó Deus, enquanto a Tua misericórdia, Senhor amado, é a causa de não sermos consumidos, a Tua fidelidade é grande, Senhor, que excede os céus, ó Pai. E nesta hora Te louvamos, Pai amado, porque o Senhor tem sido o nosso sustento, Tu tens sido o alimento da nossa alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca, Senhor. Por isso, Senhor amado, faz, ó Deus, estilar a Tua palavra em nossos corações, porque a Tua palavra diz, se crermos em Jesus segundo as Escrituras, do nosso interior fluirão águas, rios e águas vivas, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Pai amado, aquece o coração gelado agora, Senhor amado, alcançando nós que estamos aqui, alcançando os que estão nas suas casas. Ó Espírito Santo, que o inverno, Senhor espiritual, passe de largo e nós sejamos aquecidos pela presença do Teu Espírito, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor amado. Não queremos fazer como Pedro, que se aquentava diante de um fogo, Senhor amado, fugindo do seu chamado, fugindo, Senhor amado, da visão de Jesus. Mas quando Jesus olhou para ele, se arrependeu, chorou amargamente, Senhor amado. Ó Deus, que nossos corações arrependidos e quebrantados, Pai, possamos, ó Deus, ser aquecidos não por fogo estranho, não por fogo deste mundo, mas pelo fogo do Teu Espírito, Senhor amado. Em nome de Jesus, ó Pai, consagramos a Ti essa oferta, consagramos a Ti a nossa vida, consagramos a Ti, Senhor amado, porque tudo vem de Ti, e daquilo que é Teu nós te damos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia em Gênesis 49, não quero me delongar. Só 1h30. Aí só um amém. Amém, Gilmar. Glória a Deus pelo teu amém. Irmãos, nós vamos ler então o capítulo. Pode ficar sentado mesmo. Nós vamos ler capítulo 48, todo ele, em nome de Jesus. E aconteceu que depois dessas coisas, que disseram a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse, eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a sua cama. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu ali a sepultei no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse, quem são estes? E José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse, peço-te, traze-mos aqui, para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. E fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Israel disse a José, eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou dos seus joelhos e se inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita
e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoa José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomando a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não é assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, também ele será um povo, e também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Amém, graças a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Esta não é a minha palavra, não é a tua palavra, é a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, amados irmãos, diz que Jacó estava enfermo. Havia uma enfermidade em Jacó e ele estava com 147 anos. Irmãos, 147 para começar a ficar enfermo. A Bíblia diz que seus olhos já não enxergavam mais. A Bíblia diz que ele já tinha dificuldade para se locomover. A Bíblia diz que ele estava em fraqueza física, mas espiritualmente, amados irmãos, é o mesmo Jacó que se encontrou com Deus em Betel. É o mesmo Jacó que recebeu promessa do Senhor. É o mesmo Jacó, meus irmãos, que foi fortalecido por Deus quando ele pensava que tudo estava acabado. E quando nós olhamos para a fé de Jacó, irmãos, nós temos que nos ver nele. A Bíblia, por diversas vezes, em alguns momentos o chama de Jacó, em alguns momentos o chama de Israel. Quando Jacó mostra a sua fraqueza, quando Jacó mostra a sua fragilidade, até a sua própria fragilidade espiritual, ele é chamado de Jacó. Mas quando ele se mostra que Deus está na vida dele, quando ele se mostra confiante nas promessas, quando ele se mostra, meus irmãos, firme na fé, a Bíblia o diz que ele é Israel. E às vezes nós temos um pouco de Israel, um pouco de Jacó em nós. Às vezes nós estamos Jacó, às vezes nós estamos Israel. Às vezes a gente está com Jacó, como Jacó, fraco, fraquecido. Às vezes sem força nem para levantar da cama. Mas às vezes a gente está como Israel, que luta com Deus, que batalha, que persevera, que olha além dos montes as dificuldades. Não sei como você está hoje, você está Jacó, você está Israel, mas uma coisa é certa. Deus é Deus de Jacó e Deus é Deus de Israel. Deus é o Deus que operou na vida de Jacó, que se manifestou na vida de Jacó, e é o Deus que se manifestou na vida de Israel, fazendo dele uma grande nação. E não foi por sua força, não foi pelo seu talento, não foi pelo seu muito saber, não foi por aquilo que ele fazia, mesmo porque se fosse pelo que ele fazia, ele nunca seria chamado para ser a nação de Deus, a nação na qual Deus ia demonstrar todo o seu poder e glória, a nação onde Deus ia demonstrar suas maravilhas. Porque, meus irmãos, nós vemos desde o princípio que Deus, meus irmãos, Ele nos salvou não pelas nossas obras, de lá, Efésios capítulo 2. Somos salvos pelo quê? Primeiro, por meio da... E isto, quer dizer, a graça e a fé não vem
é dom de Deus. Então, amados irmãos, aí ele continua falando, não vem de obras para que ninguém se glorie. E quando nós olhamos para a vida de Jacó, aliás, quando nós olhamos para a vida de Abraão, quando nós olhamos para a vida de Isaac, quando nós olhamos para a vida de Jacó, quando nós olhamos para a vida de José, quando nós olhamos para a vida de Efraim, e quando nós olhamos para a vida de Judá, e de todos os seus descendentes até chegar a Cristo, meus irmãos, nós vemos que a graça de Deus foi derramada em abundância. Porque senão, amados irmãos, ali no Éden já tinha sido exterminada a raça humana. Mas Deus é gracioso, por isso nós estamos aqui, por isso Jesus veio para nos salvar. Por isso, meus irmãos, Deus na sua providência, o Deus da providência, nós vimos 2 capítulos atrás, o Deus da providência que está trazendo esse povo, está trazendo esses homens, mostrando, meus irmãos, a história da redenção. A história da redenção. A partir do capítulo 12, nós estamos chegando no final de Gênesis, se fala da história da redenção. Do capítulo 1 ao 3, meus irmãos, mostra a criação, do capítulo 1 ao 2, criação, capítulo 3 mostra a queda, depois, meus irmãos, vai vendo o desdobramento que a queda causou no homem, e a partir do 12, meus irmãos, começa a falar do plano de redenção, plano de salvação, o plano para Deus salvar o homem, para Deus resgatar aqueles que estavam caídos, e permanecerão caídos se não se entregarem a Jesus. Permanecerão no estado que todos os homens estão, perdidos, se não crerem em Jesus, se não entregarem as suas vidas a Jesus. Porque os homens estão condenados. Mas Jesus, meus irmãos, ele veio para nos livrar da condenação. A cédula que nos era contrária, diz Colossenses 2, foi cravada na cruz do Calvário. A cédula que nos era contrária, meus irmãos, foi decretado no Éden, a nossa queda. Mas Jesus a cravou, a rasgou e triunfou do nosso adversário na cruz. Isso que diz a palavra. Aqui essa história, meus irmãos, de 48 de Gênesis, capítulo mais da graça de Deus. Quando José fica sabendo que seu pai está doente, e quando Jacó fica sabendo que seu filho está indo até ele, ele se esforça para levantar da cama. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. Aqui chama de Israel, né? Olha que interessante. Aqui ele chama de Israel. Porque ele se esforçou 147 anos, os últimos momentos da sua vida, os últimos momentos ali, 17 anos sendo tratado por José, sendo alimentado por José, sendo cuidado por José. José foi cuidado pelo pai 17 anos da sua vida. Do 0 ao 17 o pai cuidou de José. Agora, meus irmãos, José, por 17 anos, os últimos 17 anos do seu pai, ele está cuidando, está alimentando. Colocou no lugar para morar, o melhor lugar da terra do Egito. Então, Jacó se esforça, se assenta sobre a cama, e então ele fala para José, e José vem junto com seus 2 filhos, junto com aqueles que nasceram no Egito, Manassés e Efraim. Manassés, que significa esquecimento, fez-me esquecer, e Efraim, que significa dupla frutificação. Olha aqui, que obra da graça, irmãos. Olha que obra da graça. Então José ouve do pai Jacó: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Luz, irmãos, era antiga Betel. A cidade se chamava Luz, e ali, meus irmãos, Jacó, recebendo a presença de Deus ali, meus irmãos, aquele lugar então se chama Betel. Betel, meus irmãos, que significa, todos sabem, casa de Deus. Casa de Deus. O lugar era luz, e agora é casa de Deus.
Interessante isso, irmãos, porque nós, para estarmos na casa de Deus, nós precisamos de luz. Primeiro de luz, para ser casa de Deus. E é interessante que lá em Moisés nós vemos isso, quando Deus dá no monte a ordenança para ele construir o tabernáculo, ele, meus irmãos, ele prepara tudo ali, o santo lugar, ele põe os pães, ele prepara o lugar da oração, ele prepara ali o lugar, todo coberto de ouro, com tábuas de acácia revestindo cercando aquele lugar, mas revestido de ouro. E não é exatamente isso, meus irmãos, que nós vivemos hoje? Quem são as tábuas de acácia? Deixa eu até tirar o óculos aqui. Quem são as tábuas de acácia? É figura do quê? Levanta a mãozinha assim, bem devagarzinho assim, e fala assim, figura de mim. Sabe o que é uma tábua de acácia, irmãos? Pensa numa tábua difícil de se trabalhar. É a tal da tábua da acácia, toda cheia de nó, toda cheia de espinho. Mas o Senhor fala, meus irmãos, que ali tinha que ser cercado por tábuas de acácia. Mas o que o Senhor faz? Ele pega essas tábuas de acácia, manda colocar uma ao lado da outra, faz ali o cercadinho, faz ali o cubículo, faz aquele lugar, e ali, meus irmãos, ele fala assim para Moisés, reveste tudo de ouro. E o que é ouro? A glória de Deus. É a presença de Deus. Então nós somos tábuas de acácia, mas a glória de Deus nos reveste, nos cobre, meus irmãos, e faz com que nós possamos viver, então, uma nova natureza para a glória de Deus. Mas a tábua de acácia está lá, os nós estão lá. Mas o que cobre tudo isso? A graça de Deus. E o Senhor ali coloca os pães, coloca o altar do incenso, que é o lugar da oração, e depois que está tudo pronto, ele então manda acender o candelabro. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver aqui, quando Jacó fala que Deus me apareceu em luz, e quando apareceu em luz, ele chamou aquele lugar de Betel, porque Deus está nesse lugar, mas eu não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele não tinha luz. Mas quando ele estava lá naquele lugar que se chamava luz, logo ele chamou aquele lugar de Betel, e ele disse, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Nós que estamos reunidos aqui, os irmãos que estão nos assistindo pela internet, os irmãos, o corpo de Cristo que está sobre a terra hoje, meus irmãos, só é corpo, só é igreja, só é chamado, meus irmãos, quando o entendimento é iluminado para reconhecer que nós precisamos da glória de Deus na nossa vida. Não precisamos da glória do homem, porque a glória do homem é nó de acácia, é madeira de acácia. O que nós precisamos, meus irmãos, é da glória de Deus, que é o revestimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso que no Novo Testamento vai falar assim, revestivos de Cristo, vós tábuas de acácia. Ele não fala, isso aqui é ênfase meu, né? Revestivos de Cristo. O ênfase meu é vós tábuas de acácia. Nós. E aqui, meus irmãos, Jacó fala para José, o Todo-Poderoso, o Yahué, apareceu para mim. E ele fez promessa. Ele me apareceu em luz, eu enxerguei, abriu meus olhos e me abençoou na terra de Canaã. E me disse, eis que te farei, o quê? Eis que te farei, está acompanhando aí? Eis que eu te farei frutificar e multiplicar. E te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Versículo 5, agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus.
Não são teus, são meus, disse Jacó. Os meus netos agora não são teus filhos, agora eles não são meus netos, agora eles são meus filhos. Como que era o nome dos dois? Manassés e Efraim. É Manassés e Efraim ou é Efraim e Manassés? Olha que interessante. Lá no versículo 1, fala que José vai chegar com eles, Manassés e Efraim. Por quê? Porque em ordem de nascimento, de primogenitura. Era assim que os pais tratavam os filhos. O primogênito, a força do braço, a força ali do vigor do homem, ele era então aquele que ia primeiro, aquele que ia herdar, aquele que ia ser a bênção, o portador da bênção do seu pai. E assim foi Abraão, assim foi com Isaac, assim foi com Jacó, assim foi, meus irmãos, com toda a linhagem do Senhor. Hoje as pessoas não se atentam muito para isso, né? Hoje os homens, talvez no Oriente mais, mas aqui no Ocidente, meus irmãos, não se preocupa com essas questões. Mas lá na Bíblia, meus irmãos, isso aqui era coisa de vida ou morte. Coisa de vida ou morte. Jacó fala para o José, os seus filhos agora são meus. E olha que Jacó fala, Efraim e Manassés. No versículo 1 fala Manassés e Efraim. Jacó agora vai falar Efraim e Manassés. Serão meus, como Rúben e Simeão. E por que ele fala Efraim e Manassés e não em ordem de nascimento Manassés e Efraim? Mistério. Mistério que não é mistério, porque é revelado. Porque a Bíblia se explica, é um trava-línguas, né? A Bíblia se explica vamos lá. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. O que Deus falou para Jacó em Luz? Você vai o quê? Versículo 4. Você vai frutificar e multiplicar. Aí José, meus irmãos, ele dá o nome do... Agora pergunta para mim, se alguém em sã consciência vai lançar sobre alguém que é esquecido, ou me faz esquecer, esquecimento, alguém em sã consciência vai lançar uma semente de promessa sobre a vida deste? Sim ou não? Você lançaria? Você tem uma benção, você tem algo lá para entregar. Aí você vai lá, o nome dele lá, esquecido, ele é meu, esquecido, o nome dele, esquecido. Você vai dar para ele? Ou você vai dar para aquele que é frutífero, aquele que multiplica, aquele que recebeu um nome que o seu próprio nome diz quem ele é? Olha como Deus trabalha, irmãos. Às vezes nós passamos batido e não enxergamos esses detalhes. Eles são meus. Efraim, o primogênito, e Manassés. Os dois são meus. Mas quem vai receber a primogenitura? Eles serão meus como Rúben e Simeão. Lembra de Rúben? O que Rúben fez, irmãos? Depois no capítulo 49, semana que vem, se Deus der graça, nós vamos ver. Mas vamos falar um pouquinho aqui, o que Rúben fez? Já capítulos passados. Ele deitou com a mulher do seu pai. Ele se deitou com Bila, concubina do seu pai. Não era a mãe dele, mas era como que madrasta. Nós vamos ver isso lá em Coríntios, meus irmãos. Lá em Coríntios nós vamos ver, meus irmãos, Paulo falando a respeito disso. De que tinha alguém na igreja que deitava com a mulher do seu próprio pai. E todo aquele capítulo 5 ali de Coríntios, de 1 Coríntios, meus irmãos, ele está falando dessa situação que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Mas nós vemos aqui no Velho Testamento acontecendo com Rúben
e Bila, com Rúben e a mulher de Jacó. A primogenitura, meus irmãos, não foi dele. Então foi para Simeão, também não foi. O que Simeão fez? Matou todos os homens de Siquém, ele e Levi. Foi Simeão que teve ideia, falou para o Levi: ô Levi, você é meu irmão aqui, vamos lá, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um arraso. Ele pega Levi, meus irmãos, e vai em Siquém. Por quê? Porque o filho de Amor, Siquém, ele abusa de Diná, filha de Jacó. E eles, meus irmãos, pagando mal com mal, por isso que a Bíblia fala, não, a própria religiosidade. Levi também não vai ser o primogênito. Quem vai ser o primogênito? Jacó fala para José. Olha o que ele vai falar para José. Lá no versículo 11. Eu não cuidava nem ver o teu rosto, e Deus me fez ver o teu rosto e o rosto dos seus filhos. O que Jacó tinha falado para José? Esses filhos são meus. Mas olha que José ouve do seu pai, lá no versículo 8. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? O que ele tinha falado um pouquinho antes? Estes são meus. Agora Jacó vai olhar para José e vai falar: quem são estes? Para ver se ele entendeu, para ver se a cabeça de José, meus irmãos, era muito inteligente, ele era muito racional, ele era muito estrategista, ele era muito administrativo, mas, meus irmãos, aqui ele falhou. Quem são estes? O que ele deveria responder? Teus filhos, né? Esses são teus filhos. O pai falou, está falado. Não é assim? Não é assim nessa geração? A nossa geração, século 21, geração alfa nascendo aí, geração Z passando, a X agora dominando, a alfa chegando, os baby boomers já não existem mais, alguns deles aí, né, já com seus 90, 80 anos aí. Quem são esses, José? Eles são meus filhos. Irmãos, esses detalhes da Bíblia, meus irmãos, eu fico maravilhado. Você não fica? Eu fico. Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele, então, fala para José: traz ele aqui. Traz ele aqui que você não entendeu ainda. Traz ele perto de mim aqui. Versículo 10 fala que Jacó estava com os olhos enfraquecidos, carregados de velhice. Irmão, 147 anos, irmãos. Mas naquele tempo era diferente. Meus irmãos, um dia era um dia, 10 dias era 10 dias, um ano era um ano, não era diferente, irmãos. Hoje, pessoas com 50 anos, já, meus irmãos, não conseguem. Eu estou com 47. Daqui 3 anos, vamos chegar nos 50, vamos entrar na turma 200 aí, né? 147, irmãos. É lógico que o corpo definha, a pele enruga, as pernas se enfraquecem. Olha o que diz lá em Eclesiastes 12, dá uma olhadinha lá em Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, 1, quem achou aí? Lê bem alto para nós aí. De luva é duro abrir a Bíblia, né? Lê Eclesiastes 12, 1 aí, bem alto, quem achou? Lembra-te do teu Criador, dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Jacó era um homem que tinha contentamento ou não?
Mas muito contentamento, irmãos. Por quê? Porque nos dias da sua mocidade, ele lembrou de Deus. O Salomão, ele fala, lembra-te do teu Deus, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não chegue o dia lá da tua velhice e você fala assim, enfado, canseiro, e agora? Sou eu. Mas que você chegue na sua velhice e fale assim, glória a Deus pela vida vivida, glória a Deus por tudo que Deus me fez, glória a Deus, meu corpo está se enfraquecendo, minhas perninhas já estão bamba, e ali em Eclesiastes 12, você vai ver, antes que as janelas se fechem, antes que os guardas da casa se enfraqueçam, como que dizendo, os olhos, os braços, as pernas, os ouvidos, os dentes, a boca, vai falar tudo ali. Salomão vai falar tudo ali do corpo físico do homem. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver que o Jacó, meus irmãos, ele está, meus irmãos, está firme na fé. Firme na fé, a ponto de renovar-se na presença do seu filho e na presença dos seus 2 netos. Apesar de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, e olha que não foi pouca coisa, ele está, meus irmãos, com o mesmo ânimo quando ele saiu de Betel. Ele está confiante. Antes de sair de Betel, quando ele chega lá e faz um voto com Deus, lá em Gênesis 28, se o Senhor for comigo, dar pão para vestir, pão para vestir não, né, irmãos? Der roupa para vestir, pão para comer, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus, e tudo que o Senhor me der, te darei o dízimo. O mesmo ânimo, irmão. Nosso ânimo que era ontem, já não é mais hoje. Nosso ânimo que era amanhã, vai ser diferente do ânimo de hoje. Ah, quantas vezes nós somos Jacó, meus irmãos, mas o Senhor nos chama para ser Israel. Aliás, a Bíblia diz que nós somos Israel de Deus. Fala, Senhor, me perdoa por ser tão Jacó. Me perdoa por ser tão Jacó. Eu oro, meus irmãos, é a minha oração. É a sua também? Mas aqui, irmãos, José com os 2 filhos, não liberando. Lembra que Jacó não queria liberar Benjamim? Agora José não quer liberar os 2. Olha como a gente tem essa possessividade, meus irmãos, que a gente não... Jacó não queria liberar Benjamim para que o povo fosse alimentado. Agora José não quer liberar os seus filhos para que a descendência seja abençoada. Porque, meus irmãos, a promessa vai ser descarregada ou depositada sobre quem? Sobre o frutífero e não sobre o esquecido. Sobre aquele, meus irmãos, que faz frutificar e não sobre aquele que se esquece das promessas de Deus. Sobre Efraim. Os olhos carregados de velhice, já não podiam ver bem, e fez chegar a ele, beijou, abraçou-os, aquele momento, meus irmãos. Jacó então faz uma exaltação a Deus, eu não cuidava nem ver o teu rosto, e estou vendo você e a tua semente também. E agora, meus irmãos, a bênção de Jacó sobre os filhos de José e sobre o próprio José. Olha que tremendo, irmãos. Versículo 13 diz assim, e tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita. Então olha só para a gente visualizar como que foi a cena. José pega o Efraim e coloca a sua mão direita. Mas não que ele era a destra de José, ou o primogênito. Ele coloca sabendo que ele vai estar à esquerda de Jacó, que vai ser o abençoador. Então ele pega Efraim, nesse momento ele coloca à direita. E ele pega Manassés e coloca à sua esquerda, à direita de José, à direita de Jacó, à esquerda de José, mas à direita de Jacó, como que dizendo para Jacó, como que dizendo para o seu pai, este é o primogênito. E este é o da tua esquerda, não é o primogênito.
E o que Jacó faz? Avisadamente, olha o detalhe, avisadamente. Avisadamente por quem, irmãos? Por José? Por Deus. Avisadamente, o que ele faz a hora que ele vai abençoar? Manassés à sua esquerda, Efraim à sua direita, de José, mas Jacó ao contrário. Ele faz o que então, irmãos? Cruza os braços e põe a mão na cabeça dos meninão, meus irmãos, que a gente fala assim, quantos anos se imagina que estavam os meninão? Vamos falar um pouco aí de idade, né? Quanto? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Está mais próximo disso aí, filho. 24. De 20 a 25 anos. Por quê? Porque José agora, se o seu pai está com 147, com quantos anos está José? 57. José nasceu quando seu pai tinha 90. Então agora ele está com 57 anos. Quando ele chega diante da Faraó, ele está com 30. E quando o Faraó, meus irmãos, fala assim, eu vou te abençoar, você vai ser o chefe das coisas aqui, e eu vou te dar a Senate para ser a sua esposa. Então vamos dizer que com 30 ele casou com a Senate. Vamos dizer aí que levou 1 ano para gerar os 2 filhos. 2 anos. 3 anos no máximo. Quanto vai dar então, irmãos? Exatamente essa idade. Quer dizer, não é exatamente, né? Mas meus irmãos, aí por volta de 20 a 25 anos. Tinha esses meninão, os filhos de José, e que agora estão diante do vô de 147 anos, vai receber a bênção. Os portadores da promessa, os portadores da bênção. E ele pega, meus irmãos, faz assim, e abençoa, meus irmãos, Efraim como primogênito. Ele já fala lá, Efraim e Manassés, e não Manassés e Efraim, como queria José. E a palavra de Deus diz que assim, então, versículo 14, mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Avisadamente, detalhe, não por José, mas pelo próprio Deus. E abençoou, então, meus irmãos, e disse, o Deus, olha a bênção a José e sobre a sua descendência, meus irmãos, olha que tremendo. O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque. Versículo 15. Ele sabia que o Deus dele era o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Tinha pedigree. O Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o Deus dos meus pais. Eles falavam pais, independente, meus irmãos, de quantos estavam para trás. 5 gerações para trás. Meus pais. Meus pais. O Deus de meus pais, o Deus que me sustentou desde o dia que nasci até este dia. Quantos anos Deus sustentou Jacó? Quantos? 147. Mas todos os dias Jacó era do Senhor? Os 147 anos da vida dele foi para a glória de Deus? Sim ou não? Ele viveu 147 anos em Deus ali, consagrado, fazendo a vontade de Deus? Sim ou não? Não. Mas Deus o sustentou quantos anos? 147. O que você vê nisso? O que você vê nisso? Graça, misericórdia, favor. Porque, irmãos,
Convenhamos. Se tem uma palavra, meus irmãos, que nós temos segurança, é o que está escrito lá, meus irmãos, em o último livro da Bíblia do Velho Testamento, Malaquias. Porque eu não mudo, vocês não são consumidos, diz o Senhor. Deus escolheu Jacó, meus irmãos, desde o ventre da sua mãe. Deus os escolheu desde o ventre da nossa mãe. Andamos por caminhos tortuosos, fizemos o que desagradou muito a Deus, mas Deus nos sustentou desde o primeiro dia da minha vida nesse mundo. 47 anos que eu sou sustentado por Deus. Os 47 anos eu olhei para Deus, busquei a Deus, caminhava com Deus? Não. Deus me sustentou todos os dias da minha vida? Sim. Por quê? Porque Ele é gracioso. Jacó dá esse testemunho. O Deus em cuja presença andaram meus pais, o Deus que me sustentou desde o dia que nasci até hoje. Terceira, o anjo que me livrou de todo o mal. 3 coisas, irmãos. O Deus dos meus pais, que me sustentou, e o anjo que me livrou de todo o mal. O que diz lá no Salmo 34? Dá uma olhadinha no Salmo. Abra aí, que a minha luva não deixou abrir a Bíblia. Salmo 34. Olha o que diz, versículo 7. Lê bem alto aí, quem achar. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o anjo do Senhor que me livrou. É o anjo não é o anjo da guarda, irmãos, é o anjo do livramento. Você não precisa guardar anjo, né? Falar pôr lá um cafezinho para o anjo, vou lá adorar o anjo Gabriel, o anjo Miguel, os anjos, meus irmãos, essa angelolatria aí, né, que existe. Não, você precisa andar no caminho do Senhor, que o anjo do Senhor vai guardar os teus caminhos. Vai te livrar em todos os teus caminhos. E a palavra de Deus então diz, este Deus abençoa esses rapazes. E seja chamado neles o meu nome, o nome de Jacó, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se. Olha o detalhe aqui, irmãos. Versículo 16, tem muita informação nesse capítulo, irmãos. Muita informação. Multiplique-se como peixe multidão no meio. Irmão, você já viu peixe multiplicar em terra? Quem já viu aí? Peixe que se multiplica em terra. Peixe multiplica em água, né? Mas, meus irmãos, aqui é algo maravilhoso que depois vai acontecer lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, fala, farei de vocês pescadores de homens. Esse é o peixe multiplicando em terra. E hoje, meus irmãos, por causa do sangue de Jesus, homens de todos os povos, línguas, tribos e nações, são peixes. Até o símbolo, meus irmãos, do cristianismo aí dizem, né, que é um peixe. Isso é maravilhoso. Quando Jesus, lá no milagre do pão e do peixe, 5 pães e 2 peixinhos, Deus fez, meus irmãos, ali um milagre da multiplicação. Quem é o pão e o peixe lá no Novo Testamento? O pão e o peixe. Quem tinha pão no Egito? José. E a bênção agora que Jacó lança sobre Efraim, seja peixe, como peixes que multiplicam sobre a terra. E Jesus lá no Novo Testamento, ele vai multiplicar pão e peixe. E ali, meus irmãos, começa a igreja do Senhor, começa, meus irmãos, ali o tempo que o Senhor estava estabelecendo na terra. Mas começou aqui. Como você vai entender o Novo Testamento se você não conhecer o Velho? Estão linkados. Estão linkados. Esse capítulo fala, meus irmãos, de profetas, de coisas futuras. Maravilhosa.
Maravilhosa a obra do Senhor. Maravilhosa graça. Multipliquem-se como pão, multidão, no meio da terra. Olha agora, versículo 17, a última parte do capítulo. Última parte do capítulo, seguindo para o encerramento aqui. Vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Pai, você já está meio gagá, você está fazendo coisa errada aqui. Não está enxergando bem quem é quem. Vendo José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor sobre a cabeça. Ele pegou o braço do seu pai, irmãos. Olha só o José. Ele pegou o braço do seu pai e quis transpor de volta. Foi mal aos olhos dele. Não é assim, pai. 17 anos foi cuidadinho, foi trocado fralda, foi ensinado como andar, como fazer, como cuidar dos cabritinhos, como cuidar até dos seus irmãos, como fazer tudo. Agora, meus irmãos, 17 anos cuidando do seu pai, agora quer dar ordem para o pai, descruza o braço aí, pai, que você está fazendo besteira. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Não assim, meu pai. Pensa numa... Não assim, meu pai. Não assim. Porque este é o primogênito. Como se Jacó não soubesse, irmãos. Avisadamente, o detalhe, meus irmãos, desse capítulo é importante. Avisadamente ele sabia o que estava fazendo. Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será uma bênção. Também ele será um povo. Também ele será grande. Contudo, olha a repetição das coisas, né, irmãos? Contudo, o menor será maior. Olha que isso aconteceu com os filhos de Abraão, isso aconteceu com os filhos de Isaac, e isso aconteceu com os filhos de José. 3 vezes Deus faz isso. Assim como por 3 vezes também, meus irmãos, 3 mulheres estéreis, a mulher de Abraão, a mulher de Isaac, a mulher de Jacó, eram estéreis. Porque Deus trabalha, irmãos. Que Deus opera. E a palavra de Deus então diz, assim, versículo 20, assim abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te ponha como Efraim. Não era meu irmão Jacó que estava abençoado, era o Israel, aquele que tinha promessa, aquele que estava firme, apesar da fraqueza carnal, fraqueza humana, fraqueza corporal. Ele estava firme no Senhor. Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Por isso que mais para frente José vai falar para transportar os ossos dele para Canaã. Eu tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a seus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Que é o lugar, meus irmãos, que ficou o território do Efraim e do Manassés. São 12 tribos, irmãos. São 12 tribos, não são 12 tribos? Então vamos lá. Quais são os filhos de Jacó? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Asser, Naphtali e Benjamim. Ruben e Simeão fizeram o que fizeram. Levi entrou de gaiato no negócio, né? Mas Ruben não foi primogênito, foi Efraim. Então, na escala, meus irmãos, quem que foi o primeiro? Efraim, depois Manassés, depois Ruben, depois Simeão e Levi. Levi, meus irmãos, não tem tribo. Você não tem a tribo de Levi, não tem. Porque os levitas, irmãos, eles não receberam herança na terra.
A herança deles era servir ao Senhor. A herança deles, meus irmãos, o que nós erradamente chamamos hoje de cantores, tangedores, que arrumam o templo de levitas, né, meus irmãos? Não, levita, meus irmãos, é outra coisa. Não é aquele que levita também, né, que flutua, não. Esses levitas, meus irmãos, da tribo de Levi, os levitas, eles estavam no cuidado da casa do Senhor, desmontar, de cuidar, de pôr o fogo. Se acendesse fogo estranho, eles já eram fulminados. Se fizesse coisa errada, eles já eram consumidos. Se eles, meus irmãos, demorassem para abrir a porta, eles estavam, meus irmãos, destruídos. Por isso que eu não chamo de levita, meus irmãos, porque o negócio é... Irmãos, mas olha só, Efraim, Manassés, Rubem, Simeão, Levi não teve, Judá. Então foi nessas condições. E cada um deles receberam porções em todo o território de Israel. Cada um deles. Benjamim, meus irmãos, onde ficou Jerusalém, onde ficou o templo, onde ficou a igreja, junto com Judá. Depois teve ali algumas coisas que Deus fez mais para frente. Mas olha a graça de Deus, meus irmãos. Olha a graça de Deus, a vida deles. José, por que José não teve uma tribo? Ele teve tribo, porção dobrada. Os dois filhos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Porque para Jacó, José estava morto. Então ele não teve tribo, o nome dele, mas teve tribo dos dois filhos. Efraim, o frutificador, aquele que ia ser o líder de todos os outros, o que ia multiplicar, o que ia fazer, meus irmãos, avançar o negócio. Isso, irmãos, que Jacó, com a vida, ele enxergava muito longe. Como que está a nossa vista, irmãos? Como que está a nossa vista? Como a de José? Como a de Jacó? Os nossos olhos vão se enfraquecendo, a gente precisa usar isso aqui, ó. Cada dia eu percebo que a minha visão está ficando curta. Mas, meus irmãos, a visão física de Jacó estava curta, mas a espiritual estava enxergando, meus irmãos, lá o que Deus falou para ele em Betel. Que nós sejamos, nesta noite, renovados pelo Espírito do Senhor, para que Ele nos dê a visão, meus irmãos, ainda que enfraquecida fisicamente, mas uma visão, meus irmãos, que nós vemos na palavra de Deus em alguns homens, principalmente, meus irmãos, aqui em Jacó, no cego Bartimeu, o próprio Moisés, tantos outros, e o celular falando, não vai falar serpente dessa vez não, né? Naquele dia, serpente, no meio da reunião, nossa lá, a serpente, misericórdia. Que o Senhor renove as nossas mentes, meus irmãos. Que o Senhor renove e abra os nossos olhos, para nós enxergarmos que Deus está no controle, não nós. Não sejamos José, mas sejamos o Israel de Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. A graça do Senhor, a tua palavra diz que o teu amor nos constrange. Teu amor nos constrange, Senhor. A tua graça, Senhor, por trazer a tua igreja até aqui. Tua igreja que começou lá com o teu mover lá no passado, na vida dos patriarcas, na vida dos seus filhos, dos seus descendentes, na vida de Efraim, e chegar, Senhor, em Judá, e através de Judá nasceu o descendente, aquele, Senhor, que pisaria a cabeça da serpente, aquele que esmagou a serpente, Senhor, para que hoje nós pudéssemos ter vida, Senhor, e para que as obras das trevas fossem desfeitas, e nós pudéssemos viver à luz da Tua presença, com a luz iluminando o nosso entendimento, em Betel, como tábuas de acácia sim, mas revestidos do ouro da glória de Deus. O ouro não é o homem, o
ouro é a glória de Deus que nos reveste, Senhor. E nós te louvamos, Senhor amado, porque o Senhor é o ouro, o mais puro ouro é o Senhor. A tua glória nos envolva. E assim, Pai amado, dá-nos visão ampliada, não limitada, Senhor, mas ampliada, amplificada. Dá-nos temor, dá-nos zelo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e purifica-nos à luz da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse capítulo 48 de Gênesis. O Senhor nos ensina e nos fala ao coração. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, e que a tua graça e a tua paz e que o amor de Deus, que a comunhão do teu Espírito Santo seja sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os meus amados irmãos aqui e os que estão nas suas casas agora assistindo essa internet, Pai. Abençoa a vida de cada um, Pai. Que nós tenhamos, ó Pai amado, ó Deus, o entendimento de que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos e te engrandecemos no nome de Jesus. Guarda as nossas vidas, guarda o teu povo, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, um resto de semana abençoada, e medite ainda nesse capítulo 48 aí, que é maravilhoso, em nome de Jesus. Cumprimenta teu irmão na paz do Senhor.